vou falar sobre um tema, assim, meio delicado, que eu ainda não tinha falado, assim, em público, né? Eu sempre discuto esses assuntos com amigos mais próximos. Mas eu resolvi tentar ver o que vocês acham desse formato, assim, a gente bater um papo, fazer uma discussão assim, mais saudável, expressar os nossos pontos de vista, e eu contar um pouco da situação daqui e vocês contribuírem com um pouco da situação da realidade daí. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo se você achar interessante e de, claro, participar da discussão e deixar o seu comentário aí na parte que você comenta. E vamos lá! Hoje eu vou estar falando sobre racismo. Sim, meninos e meninas, racismo. Racismo é um tema muito atual, infelizmente, onde ainda existem pessoas que acham que a raça define o ser humano. Não só o racismo, mas o preconceito no geral. Você vê casos na televisão de homofobia, de pessoas sendo rechaçadas, eu acho que essa é a palavra, rechaçadas por serem negras, por serem brancas, por serem amarelas, por serem, sei lá, de outra nacionalidade que não seja a mesma da pessoa que está emitindo esse comentário racista. E eu nunca tive muitos problemas com racismo, mesmo sendo imigrante. Eu nunca tive nada. Eu tive um evento quando eu era criança que eu fui chamada de preta e eu era criança, então eu fiquei muito chateada. Eu fiquei muito triste. Eu falei que eu não queria mais ir pra escola. Eu fiquei muito, sabe, deprimidaça. Mas na época os professores ajudaram bastante na escola, eles conversaram comigo, a pessoa que fez esse comentário foi punida. Então eu me senti muito acolhida nessa situação e depois, sabe, passou. Na Alemanha, ninguém nunca diretamente me ofendeu por eu não ser ariana, né? Por eu ser loira, de olhos azuis e branca, aquela típica cara alemã. Mas eu já tive algumas situações, por exemplo, em questão de emprego. Preferiram entre me dar o emprego e dar o emprego para um alemão, porque a gente tinha as mesmas qualificações, mas eles preferiram dar para o alemão simplesmente porque a pessoa era alemã. Eu já fui demitida de trabalho porque trocou de chefe e o chefe aparentemente não gostou de mim por motivo que eu não sei, até hoje não sei. Mas, fora isso, eu nunca tive nenhum problema, assim, onde eu possa dizer, não, eu sofri racismo, eu fui vítima de algum preconceito por eu ser diferente, ou por qualquer outro motivo, porque a pessoa tinha cabeça pequena, não sei. Mas, desde que eu vim para os Estados Unidos, eu percebi que aqui esse tema é muito vivo. Eu já vi negros ofendendo brancos, eu já vi negros ofendendo outros negros porque o outro era homossexual, ou porque ele não era tão negro, ou porque ele era tão negro, porque eu já vi afro-americanos ofendendo africanos mesmo, porque eles falavam diferentes. Eu já vi latinos sendo vítimas de preconceito por serem latinos, chamar de legal, chamar de outros nomes racistas. Eu já vi um casal birracial sendo ofendido no meio da rua por terem uma filha birracial. Ela era mulatinha, era uma gracinha, menina, eu lembro dela. E eu já presenciei isso. Eu, pessoalmente, nunca presenciei um branco ofendendo um afro-americano, ou um africano, ou latino, ou asiático. Existem, sim, aquelas piadas de que asiático tem o membro sexual pequeno, que latino fica esperando trabalho na porta da Home Depot, que é uma loja de materiais de construção.
que negros vão roubar e que brancos fazem muitas queixas, né? Reclamam muito e chamam o gerente e essas coisas assim. Mas até então são coisas light, né? Até semana... Não, don't scream. Anos atrás, onde eu estava no parquinho com o meu filho Gabriel. Ele tem o cabelo comprido, ele é moreno, mulato também. Ele não é tão escuro, mas ele é mais pro branquinho, mas ele ainda não é caucasiano. E ele tem o cabelo compridão. E ele tava no parquinho, o Gabriel não sabe falar direito ainda, ele tá aprendendo algumas palavras agora com a ajuda da terapia de fala e fonoaudiologia e tudo mais. Mas ele não sabe falar, ele não sabe se expressar muito bem. Então isso acaba às vezes sendo uma dificuldade para ele se comunicar com outras crianças, quer elas sejam da idade dele ou não. Mas nessa específica situação, a outra criança também não falava. Eu acho que ele era menorzinho que o Gabriel. Então o Gabriel no parquinho, era só ele e outro menino, ele se direcionou ao rapazinho para poder brincar com ele, chamar ele para brincar. Quando o rapazinho foi para brincar com o Gabriel, que o Gabriel tinha os brinquedos, ele foi para brincar com o Gabriel, a mãe pegou o menino e tirou o menino do lugar e foi para outro lugar. Botou o menino no chão em outro lugar, longe do Gabriel, do outro lado do parquinho. Eu achei estranho, mas, tipo, por quê? Então, o Gabriel também não entendeu essa situação, então ele simplesmente se direcionou ao rapazinho de novo pra brincar. Foi quando a mãe dele pegou, ela não falou nada, a gente pegou o filho dela, botou no carrinho e foi embora. Porque ela não queria que o filho dela brincasse com o meu filho. Nessa situação, você fica pensando assim, se fosse comigo, eu faria um escândalo, eu dava na cara dela de discriminar o meu filho assim, mas nessa situação, eu não sabia o que fazer. O Gabriel olhava pra mim, pedia pra brincar, né? Nessa situação, quando foi comigo, eu fiquei pensando, o que passa na cabeça de uma pessoa? Sabe? Eu fiquei assim, mas como? E no problema, e a história, o problema dessa história é que a mãe é negra, o filho também era negro, então eles deveriam saber como é se sentir discriminado pela cor. Mas eles discriminaram meu filho, não sei nem por que eles discriminaram meu filho. Ele tava limpinho, ele tava cheirosinho, ele não tava fedendo, ele só tinha o cabelo comprido e ele não sabia falar. Ele não sabe falar direito, ele tá aprendendo a falar agora, mas ele não sabe falar direito. Então, nesse momento, eu fiquei pensando assim, mas como? Você pensa que uma pessoa que talvez cresceu com esse problema de ser discriminado simplesmente por ser de uma cor diferente, vai agir de uma forma diferente. Mas não, eu fiquei, sabe, é uma coisa que até hoje eu não digeri direito. Eu nunca mais vi ela, eu acho também, eu não sei se eu faria alguma coisa se visse ou não sei se perguntaria alguma coisa, mas que fiquei na dúvida, eu fiquei pensando assim, mas por quê? Meu filho é tão bonito, não vai brincar com ele por quê? E então ficou aquela situação. E ele queria brincar, ele não entendeu por que a mãe levou o menininho embora. Ele queria saber que ele queria brincar. Depois eu fui, brinquei com ele esqueceu o assunto, passou. Conversando com uma amiga brasileira que mora aqui, conversando com essa amiga brasileira, ela me contou que a filha dela tinha um problema nos olhos, ou no olho, e ela era um pouquinho vesguinha e precisou de cirurgia para consertar, mas consertou. E fora isso, a menina, a filha dela, não tem problema nenhum. É uma criança normal, uma criança saudável, uma criança bonita, uma criança inteligente, uma criança simpática. E ela me contou que a filha dela estava no parquinho e as crianças não brincavam com ela, simplesmente porque o olho dela era diferente. Aí você pensa, isso vem de berço? Porque uma criança não discrimina a outra. Uma criança não discrimina a outra.
O Gabriel não discrimina uma criança por ser branca, por ser negra, por ser mexicana, por ser brasileira, por ser de qualquer outra nacionalidade. Tanto é que ele brinca com a filha dessa minha amiga e eles não falam a mesma língua. A filha dela não sabe falar inglês e o Gabriel não sabe falar português. E eles brincam assim mesmo. Eles gritam, brigam de vez em quando, brigam. Mas eles brincam de novo. Dão tchau, dão um abraço quando vai embora, perguntam um pelo outro. Então eu fico pensando assim, como? Por isso que o racismo é um problema que não acaba. Porque a pessoa, acho que ela cria tanto esse medo de sofrer um preconceito, esse medo de sofrer o preconceito, de ouvir talvez coisas que não são tão legais. E às vezes é um medo, talvez por ter ouvido já coisas talvez não tão legais e não querem que os filhos passem por isso. E acabam criando esse mecanismo de defesa, eu acho. E acaba que o problema do próprio racismo nunca acaba. Porque essas crianças, esse menino que hoje foi separado, hoje não, nessa situação foi separado de uma criança que não era da mesma cor, vai crescer pensando que é isso que ele tem que fazer. Que ele tem que se distanciar de outras raças, que ele não pode tratar bem outras raças, que ele não vai conseguir coexistir com uma outra raça, a não ser a dele. E acaba que isso dá origem a seres humanos idiotas. Ao bullying nas escolas, porque é negro demais, porque não é negro, porque é branco, porque é latino, porque é gay, porque não é, porque é socialmente mais recolhido, né? Não é uma pessoa tão extrovertida. E acaba que isso chama mais problema. Por exemplo, esses tiroteios em escolas, 99,9% das vezes que acontece um tiroteio em escolas aqui nos Estados Unidos são de crianças, de adolescentes que são vítimas de bullying intenso. São vítimas de bullying verbal, físico, sexual nas escolas. Por causa disso. Porque eles aprendem em casa, você aprende essas coisas em casa. O Gabriel brinca com qualquer criança. Qualquer criança. Eu tenho amigos do mundo inteiro, eu acho. Eu conheço pessoas da Bulgária, eu conheço pessoas da Inglaterra, conheço pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, da Turquia, do Líbano, do Marrocos. E a gente coexiste, a gente conversa, a gente brinca, a gente convive. E eu tenho amizades da Colômbia que eu levo pra vida inteira, que eu conheci há 5, 6, 7 anos atrás, que até hoje são grandes amigos. Uma das melhores amigas da minha vida é russa. E eu convivi na casa dela, os pais dela sempre me trataram muito bem, eu sempre fui muito bem recebida na casa dela, ela também sempre foi muito bem recebida na minha casa. E a gente tem essa troca de culturas, eu conheço muito da cultura dela, ela conhece muito da minha cultura como brasileira. E é uma coisa que é tão fácil de você propagar mais amor, mais carinho, mais tolerância. E as pessoas continuam fazendo o oposto. Aí depois vão pras ruas e gritam, a vida dos negros importam. E ofendem os policiais, ofendem outras pessoas, criam movimentos extremistas, porque aqui nos Estados Unidos tem muito disso. Esse Black Lives Matter, acaba que existem os grupos mais extremistas, como o novo Woken. E acaba que é um ciclo que nunca melhora. E vão pras ruas gritar, fim ao preconceito, fim à intolerância. Mas eles mesmos propagam essa intolerância. E pra deixar claro, eu não tenho problema nenhum com raça nenhuma, com opção sexual nenhuma, com, sei lá, com qualquer coisa, sabe? Pra mim, sendo um ser humano, sendo uma pessoa decente, não roubando, não falando mal, não matando, não machucando crianças e animais, tá valendo, é jogo, podemos ser amigos, mas em nenhum momento eu tô dizendo que só os negros são racistas,
Não, eu acredito que existam muitos brancos racistas, muitos brancos intolerantes. Eu simplesmente, na minha experiência, não sofri problema nenhum, não vi com os meus próprios olhos problemas nenhum. O que não significa que não exista, existe. Provavelmente, a gente vê na televisão todos os dias, a gente vê nas redes sociais, nas notícias, nos veículos de comunicação. Então, é uma coisa que acontece, mas é uma coisa que a solução é tão fácil, mas yet tão difícil. Então eu vou deixar vocês com esse pensamento. O que vocês acham, na opinião de vocês? Como que a gente pode criar uma nova geração menos intolerante, uma nova geração menos racista, não só no Brasil, nos Estados Unidos, como na Europa, na Austrália, no Japão, na África do Sul, que são ainda países que sofrem muito com essa intolerância por raça, por orientação sexual. Esses problemas que são realmente retardados. Acho que retardado é uma palavra que você não pode falar. Não sei. Então é isso, galera. Tchau! Tchau!